passageiros, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aqui com o nosso Embarque Nessa podcast. Espero que vocês estejam gostando dessa temporada. Tá chegando ao fim, mas vem já uma nova temporada aí dos nossos podcasts. E lembrem de deixar os seus comentários. A gente lê cada um, recebe cada um, muitos que mandam até no particular, nas nossas redes sociais. E continuem fazendo isso, colaborando com a gente, até indicando pessoas para estar aqui, embarcando nessa com a gente. Aproveitem e acompanhem também o Embarque Nessa podcast nas outras plataformas. Você pode acompanhar no Spotify, no Deezer, eu particularmente gosto muito. E você que nos acompanha aqui no YouTube, por favor, se inscreva no canal. Você está chegando hoje, já se inscreva, curta, compartilhe com alguém. Enfim, deixe seu comentário, seu feedback, a gente fica muito feliz com isso. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, tá? Lá na rede social, no Instagram, a gente também espera você. Embarque Nessa podcast. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial. Claro que sempre trazemos pessoas ilustres aqui para o nosso Embarque Nessa. Só que ela tem uma particularidade que, sabe, Felipe, me lembra o podcast dela, um podcast muito especial que a gente teve aqui com um tema assim de saúde, que a gente trouxe o Benício, a mãe do Benício, né? Falamos das pessoas que lidam com o autismo e utilizam o transporte no tratamento, e eu vi assim como foi relevante a gente tratar de um tema como esse que impacta a vida das pessoas. O tema de hoje faz a mesma coisa, vai impactar aqueles que estão nos ouvindo, porque a gente vai falar de educação. Trouxemos alguém que vai mostrar para a gente um pouquinho de um projeto, uma iniciativa do transporte público que trouxe aí impacto significativo para o próprio transporte público através da tecnologia, e aí gerou mais segurança nas escolas e combate à evasão escolar. Eu sou muito orgulhosa desse projeto e convido vocês para embarcar aqui junto com a Maria Gilvânia, que é diretora da Rede Estadual de Educação com atuação em Aracaju. Seja muito bem-vinda. E eu tenho certeza que você também é orgulhosa desse projeto, essa iniciativa que a educação do estado de Sergipe abraçou, tem desenvolvido esse projeto em algumas escolas da rede estadual, com vista a expandir. Na verdade, já tem informações sobre isso, algo que começou ali pontual em uma escola e tem ganhado uma proporção, já rendeu um aplicativo próprio, enfim. É apaixonante essa iniciativa, que inclusive setores de transporte do nosso Brasil inteiro, né, do país inteiro, nos procuram aqui para perguntar dessa atuação e dessa parceria que tem sido, um divisor de águas na vida de estudantes que poderiam estar ali deixando de ir à escola, enfim, trocando essa oportunidade de desenvolvimento, de crescimento pessoal. E a gente fica feliz com você estar aqui hoje também. Conta pra gente, Giovânia. A gente que agradece, Raíssa, muitíssimo obrigada pelo convite. Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, a educação a gente não faz sozinho, a educação a gente faz com parceiros. E o parceiro, por meio do transporte público, tem sido muito forte para a gente, é algo de muito valor, que a gente tem primado muito e desejando aí que cada vez mais a gente consiga expandir. Você já trouxe um pouco do nosso histórico aí, essa parceria começou em 2019, exclusivamente em uma escola, mas a gente se encantou com a tecnologia e a forma como a gente estava monitorando a presença daquele estudante na escola. Então, evasão escolar é um desafio para o país inteiro. Infelizmente, na nossa realidade, nem todo jovem que começa a estudar, ele consegue concluir a educação básica no nosso país, por questões internas e externas. Alguns acabam abandonando a escola, mas além do abandonar, a gente tem também uma questão da reprovação. E eu queria juntar justamente a evasão e a reprovação, porque eu só consigo fazer com que o estudante aprenda se ele estiver na escola. Verdade. Com a presença deles. O fato de ter saído de casa não garante que ele esteja na escola.
E, né, a bilhetagem eletrônica na escola trouxe para a gente e para a família, porque aí é importante demais que não apenas a escola sabe, a família fica sabendo também de forma automática o acesso do estudante à escola. Aí isso acaba fazendo um círculo perfeito, né? Acontecer daquilo que vocês estão ali todos os dias. Diretores, gestores, professores, inclusive já mandando assim minhas homenagens, a nossa homenagem do Embarque Nessa, né? A essa classe que é tão importante. Eu sempre disse isso, acho que desde pequena, brincava com isso. Eu dizia, olha, professora, eu quero ser jornalista, eu sou jornalista, gente. Atuo como gestora também do setor de transporte, mas sou jornalista. Eu quero ser jornalista. Mas eu amo a sua profissão, acho que a sua profissão é a primeira de todas, né, professora? Porque é verdade. É a que forma todas as outras, né? É a que forma todo mundo, então é a primeira de todas. E aí, assim, nossa homenagem aos professores, a vocês que fazem essa categoria, né, enfim, que influencia tanto nas nossas vidas. Mas era triste, né, imaginar todo um trabalho pensado em alcançar aquela criança, adolescente ou jovem mesmo. Jovem, adulto. Você querer alcançar essas pessoas e não conseguir, porque mesmo fazendo, aí tem um trabalho de motivação para levar para a escola, de fazer com que ele permaneça ali, que ele realmente não se inscreva, mas ele vá, ele permaneça, ele tenha frequência e vem ali ter o resultado do aprendizado. Então, exato. Era lamentável ver isso e pensar que uma iniciativa que veio pensando com essa finalidade, claro, mas de dar movimento, mobilidade, porque o transporte pensa isso primeiro. Exato. Ele pensa em mover, conectar. Eu tenho um jeito de falar, assim, quando falo de transporte, que brincam comigo e dizem assim, só você quem mais fala isso. Se alguém falar, eu vou dizer que você falou porque você falou. Eu digo assim, ele é o elo. Ele é aquele que vai ligar os demais serviços essenciais. Então, ele precisa estar funcionando. Quando um ônibus, por exemplo, um sistema de transporte está parado numa cidade, a cidade para, né? A economia vai ter uma parada, vai prejudicar a saúde, vai prejudicar a educação com certeza. Então, ele vai ligando a pessoa aos outros serviços. E aí, a gente pensa nisso e não, com certeza, não conseguia mensurar que ia ter um efeito tão grandioso como esse, que é combater a evasão. Exato. Sabe? E aí eu vou aproveitar o seu elo, né? Quando você disse aí que o transporte faz esse elo, o passe escolar, porque aí também a gente começou a fazer essa ação que até então a capital sergipana não tinha. Então, nós tínhamos temos ainda a contratação de empresa para essa prestação de serviço para aqueles estudantes que moram mais afastados. Sim. Da escola, mas a gente não tinha o pagamento do passe para o aluno. Então, com essa iniciativa de 2019, a gente montou uma proposta para 2020, mas aí veio a pandemia, enfim, as consequências todas que a gente viveu, e em 2022 a gente reativou essa proposta, colocando inicialmente em uma escola, fazendo a substituição da locação daquele ônibus. Sim. Pelo passe escolar. Ônibus fretado que buscava um horário específico, um local específico, né? Exato. Aí agora tem o passe que junto com o projeto, gente, que eu não mencionei, o governo dá essa passagem gratuita a esses estudantes. Exato. E a cidadania também, de ir no horário sem estar tão regimental com aquele horário que passa o ônibus. Né? Exato. E aí a gente vou voltar para o seu elo, porque a gente tem horários diferentes. Digamos que uma escola oferece anos finais e ensino médio. Sim. Então, o horário de saída eram horários diferentes. E, por vezes, a gente estava tendo estudantes sendo prejudicados com o último horário, aquele que era do ensino médio, porque o ônibus que era contratado, ele estava saindo para levar o estudante do ensino fundamental. Entendi. Então, prejudicava o professor com a sua última aula, prejudicava o aluno, porque não poderia assistir aquela aula completa. E a gente também percebeu um outro ponto, olha, vai ter uma ação no teatro. O professor quer fazer uma aula no Parque das Sementeiras. Vai ter um aulão do Enem no Espaço X. Hoje, o estudante, por meio do passe, ele tem toda essa mobilidade. Então, o passe serve de elo também para diferentes espaços de aprendizagens aqui na capital, favorecendo uma diversidade de ações pedagógicas também. Entendi, perfeito, muito bom isso. E os professores?
Como é que receberam? Você fala enquanto gestora, então com certeza vai ter esse olhar clínico, né, panorâmico. Agora os professores estão ali na ponta. Como é que eles perceberam isso, o resultado dos alunos? Os estudantes, no primeiro momento, há uma certa estranheza. Sim. A gente fez, inclusive, Aracaju Card foi parceiro também nosso nessa ação com as famílias, porque existia o desejo de manutenção ali daquele contrato, mas muitas reuniões foram feitas, entendimentos foram realizados ali, acordos, né, foram feitos também. E hoje a gente não percebe resistência nenhuma. Ao contrário, a gente percebe um reconhecimento, inclusive por parte dos professores também, do estudante, que ele começa a ter uma responsabilidade maior, uma disciplina maior, uma autonomia maior, não é? Em todos os seus processos. E eu fico brincando, estão se preparando para a Universidade Federal de Sergipe. Sim, então, que tem que estar nesse ritmo. Tem que estar nesse ritmo aí também. Mas hoje, só para você ter uma ideia, nós iniciamos com o passe escolar em 2022, atendendo ali uma escola. Hoje nós atendemos 27 escolas aqui na capital e estamos com cerca de 8.000 estudantes contemplados com o passe. Com o passe escolar. E assim, a gente pode até acompanhar, eu já vi muitos vídeos, até do projeto mesmo, a gente divulgando, mas não vai conseguir, assim, mensurar tudo, né? Agora, dos poucos depoimentos que a gente acompanha, vê mães falando, às vezes, de dificuldade, né? Mães que se preocupavam. Ele não tá podendo ir por conta desse horário do ônibus, ele não tá conseguindo pegar e eu não consigo dar passagem. Se ele perder esse ônibus, ele não vai. Porque eu também não tenho, né? A passagem, aquele ônibus fretado, também não tenho a passagem para ir. Eu tô tentando incentivar ele a ter jovens que às vezes fazem uma renda extra, ajudando sua família também. E a mãe e o pai tentam incentivar ainda a estudar, né? Que priorize também o estudo. Isso. Mas aí vê esse comprometimento. Se ele também não fizer e um dia ele não tiver esse ônibus, ele também não vai ter a passagem. E é triste, porque, poxa, algo tão aparentemente pequeno, mas que é tão relevante, né, na vida das pessoas que não poderiam deixar de ter um alimento para pagar uma passagem. Exatamente. Eu penso, todas as vezes quando a gente fala sobre educação, e com destaque para a educação pública, porque é nossa área de atuação, a gente sempre pensa também numa perspectiva de transformação social. Então, eu venho de uma escola pública e tudo que eu tenho hoje, eu tenho graças a essa escola. Então, trabalho porque gosto, trabalho porque preciso, mas trabalho também numa perspectiva de devolução social. Eu preciso que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive, e foi a escola pública que me deu isso. Então, e é muito complicado, você tocou em um lugar que é delicado demais, você pedir para que alguém que esteja faltando alguma coisa em casa vá estudar, que é melhor, mas e o agora? Né? Porque a gente está falando de um futuro. Sim. E a questão é o agora. E por isso que programas de assistência estudantil, eles são importantíssimos. Aqui no estado, nós temos o programa Estudante Monitor. Inclusive, alguns monitores de transporte escolar, eles são contemplados com o passe também, tá? Foi uma ação deste ano, é uma ação nova nossa deste ano. E esse estudante monitor, ele tem um monitor de desempenho escolar, um monitor de busca ativa e de transporte. Ele recebe uma bolsa, salvo engano, acho que é R$460. E quando a gente começou, a gente sempre pensava assim, é para um lanche extra, é para um cinema, é para alguma coisa, mas acabou entrando na despesa de muitas casas, sabe? A gente recebe relatos assim transformadores. A gente tem a nível federal hoje o programa Pé de Meia, que está também dando aí uma assistência maior aos estudantes de ensino médio. Então a gente precisa pensar, quem trabalha com política pública, em políticas de assistência estudantil, porque eu preciso garantir que estudar é melhor, mas eu preciso lhe oferecer as condições mínimas para que você estude hoje. Sim. Né? E seja algo melhor depois. Até pelo trilhar, pelo projeto de vida que cada um
consegue fazer, né, até concluir ali o ensino médio, e para aqueles que colocam como projeto de vida adentrar no ensino superior, que sigam, né, mas aqueles que querem uma carreira autônoma, que querem uma carreira militar, que querem uma carreira técnica, enfim, qual que seja o projeto de vida, mas é o estudante terminar a educação básica, terminar o ensino médio, preparado para a vida. Que vai dar a base para ele. Exato. E quando a gente fala do passe, a gente está falando de uma política de assistência. Sim. Então, ontem nós celebramos uma escola aqui no centro. A Escola Estadual Professor Valnir Chagas. Sim. É uma escola nossa especialista, histórica, né, com um resultado pedagógico belíssimo, porque nós temos o indicador IDESE, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação em Sergipe, e temos o IDEB, que é a nível nacional. E o Valnir Chagas é um destaque no 9º ano. E é justamente os anos finais do ensino fundamental uma das partes mais complexas. Sim. Porque está entrando na adolescência, eles saíram de uma escola que até então era uma professora só, do 1º ao 5º ano, né? Passam para esse lugar agora de vários professores, do 6º ao 9º. E essa escola é no centro. O centro da capital hoje, a gente tem um número muito reduzido de residências. A parte maior é comércio. Então, a Valnir Chagas, assim como outras escolas aqui do centro, não tem a sua comunidade escolar no seu entorno. Sim. Eles vêm de outros bairros para cá. Mas o que acontecia? Nós não oferecíamos a assistência do transporte escolar para o Valnir Chagas. Certo? Nunca. Então, toda família que tinha seu filho matriculado na Valnir Chagas pagava um transporte para que o filho viesse para a escola. E esse ano a gente conseguiu contemplar todos os estudantes da Valnir Chagas com o passe. Que legal, né? Que legal. Então, a proposta que começa lá com escola, exclusivamente com ensino médio, hoje a gente consegue expandir, chegando aos anos finais do ensino fundamental. Sim. E aí eles veem a garantia de que vão conseguir chegar no final, né, dessa linha, que é o momento ali escolar e passar para a faculdade, porque pelo menos o básico que eles precisam, que é se deslocar até a escola, eles estão tendo apoio. Tem alguns programas de assistência, acredito que até o próprio Estado deve desenvolver também, que em comunidades já vi casos tratados do Estado, junto com parceiros como o Sistema S, o SESC Senad, de promover curso de capacitação, e na hora de promover, pensar assim, olha, a gente vai incluir nesse curso o transporte, a gente vai ter que incluir a alimentação, a gente vai ter que incluir, às vezes, o fardamento, porque vão ter pessoas que vão ter dificuldade para isso, para tudo isso, para estudar. Isso não pode ser empecilho. Exato. Então, imagine assim, eu imagino que se essa escola já está com esse desempenho tão positivo, que isso é já de se orgulhar, né? O sistema de educação pública já é de se orgulhar, sendo no centro da cidade, que a comunidade está longe, então aquele criança, aquele adolescente não dá para ir caminhando para a escola, como em muitos bairros, né? Sim. Isso acontece. Já tem um desempenho positivo, eu imagino agora, hein? Ninguém Exato. segura mais o Valnir Chagas, ninguém segura. Exato, se a comunidade ouve, Exato. Espero que eles acompanhem, porque irão vibrar. Se você Exato, chega, é uma ninguém equipe segura. muito engajada, é uma equipe muito envolvida, fazendo uma visita lá, a gente percebe o quanto que a educação efetivamente transforma. E aqui no estado, nós temos, já são 3 anos, a assistência estudantil por meio da aquisição de fardamento. Olha aí. Porque a gente também percebeu, nem todo mundo social, tinha a possibilidade de comprar a camiseta da farda. Então, todos os nossos estudantes recebem por ano 2 camisas da farda e um kit escolar, que é formado geralmente por mochila, caderno, estojo, lápis, a caneta, enfim. Isso ajudou bastante no orçamento de início de ano de muitas famílias, que é aquele períodozinho ali que tudo, né, às vezes fica um pouco mais intenso. E a rede pública de ensino hoje faz a oferta desses itens para os estudantes. Então, quando a gente pensa na escola pública, está pensando no fardamento,
no material didático, no livro didático, porque nós temos a nível federal o programa, né, de livro didático, na alimentação escolar, porque também temos um programa federal e uma complementação estadual, e os outros programas como Estudante Monitor. Nós tivemos a implantação do programa Acolher, que trabalha o psicossocial, com a presença de psicólogos e de assistentes, também trabalhando as questões das competências socioemocionais, porque não é o cognitivo apenas. Verdade. Hoje, a gente precisa cuidar dessas emoções também. No outro, é muito. Agora, olha que eu gostaria até de a gente passar o passo a passo, sabe? Daqui a pouquinho, do como acontece mesmo esse projeto do Eu na Escola, né? Junto aí com a SEDUC. Só que veja que importante. Você está compartilhando aqui com a gente uma série de programas, projetos que muitas vezes eles acontecem pela iniciativa da gestão, que vai em busca e apresenta para esse estudante para ele tomar ciência de que ele tem. E muitas vezes, mesmo ele tomando ciência, ele vai precisar manter cadastros, manter atualizações. Recentemente, a gente viu alguns estudantes até sinalizando isso. Não, eu ainda não tenho acesso, eu não tenho direito, né? E todos tendo direito. Direitos adquiridos, vocês conseguiram isso. Então, assim, tendo as possibilidades e estando em contato até com a escola, com a rede em si, eu acho que vai facilitar, porque vai estar mais informado para, inclusive, usufruir melhor daquilo que está sendo pensado. Não é isso? Professora, ensina pra gente isso. É exatamente isso, né? Mas hoje, pegando a nossa pauta aqui do transporte, hoje a gente percebe um movimento muito forte dos estudantes nos pautando e querendo passe escolar na sua escola. Olha só. Hoje a gente percebe, esse movimento é muito forte e às vezes começam, por que na escola X tem, na minha ainda não? Então, a ideia é a gente chegar a todas, a ideia é a gente expandir, sobretudo com destaque as escolas dessa região do centro aqui de Aracaju. Mas o projeto, quando ele surge lá, ele vem numa perspectiva de substituição. O que fizemos com a Valnir Chagas foi algo novo esse ano. Mas quando ele surge, ele vem assim, aqui nós tínhamos um ônibus que era contratado para a prestação de um serviço e a gente vai retirar esse ônibus e vai colocar o passe. Sim. Então, gradativamente a gente vem crescendo assim, certo? Então, a ideia é a gente expandir, está chegando em mais, porque eu tenho certeza que depois dessa fala a gente vai ter aí um movimento forte de estudantes. Por que não chegou na minha escola ainda? Sim. Mas a ideia é a gente chegar a todos. Aqui na capital, nós temos 77 escolas da rede pública estadual, então nós estamos em 27, é um número ainda pequeno, mas isso trouxe também um poder de capilaridade, de chegar aos estudantes muito maior. Não é a principal causa, mas é importante, Raíssa, a gente destacar também a questão econômica. Sim. Só para que você tenha ideia, o nosso comparativo foi feito da análise de orçamento. O recurso que a gente investia para pagar o contrato de um ônibus, que ali transporta 40 estudantes, a gente consegue fazer a aquisição de 200 para 200 estudantes do passe escolar. Olha só. Então, sabe, o poder de ampliação que a gente teve, contemplando um número maior. Conseguir contemplar um número maior de estudantes. Exato. Né? Que a gente, na verdade, a economia foi numa perspectiva de atender mais. Né? Então, a gente conseguiu atender mais. Então, a tendência é realmente a gente chegar a todos. A gente já tem algumas poucas experiências no país de capitais que tem o passe escolar para toda a educação básica e superior também. Mas aqui Aracaju não é uma realidade ainda, mas nós já começamos. O primeiro passo já foi dado. Sim, e até a estrutura tecnológica para isso, porque em muitas se tem o passe escolar, mas essa forma de controle, a gente estava agora recente com, por exemplo, o estado de Recife, o estado de Pernambuco, perdão. Tem, Recife é a capital, mas o estado de Pernambuco tem o passe escolar, né, a tarifa ali gratuita para o estudante, mas ainda não tem esse controle com o Eu na Escola, de fazer essa regulação com o aplicativo, com a entrada e saída. Exato. E já nos procurou também para ter informações, para tentar associar isso e fazer expandir. Então, assim,
eu acredito que Sergipe, a rede pública aí do estado chegou para crescer nisso e ser, com fé em Deus, no futuro 100%, já num caminho certo, já surfando na onda da tecnologia, né? Pegando aí a linguagem dos estudantes. Aproveitando muitíssimo bem. Muito essa realidade, enfim, se evoluir, né? Se atualiza, né? Como eles falam. Exato. E aí, conta pra gente como é o passo a passo. O aluno chegou, faz o cadastro, teve o benefício, chegou na escola e como é que se dá? Então, o cadastro, e aí é outra coisa bacana dessa parceria, Aracaju Card tem ido à escola. Porque nas primeiras ela não ia, eles iam para os pontos, né? E a escola facilitou muito. Sim, só para contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, a Aracaju Card é a empresa que gerencia aí a bilhetagem eletrônica. Isso, então, é um braço dentro do transporte público que vai tratar do cartão do transporte. Isso. Hoje, a gente não tem mais o Vale Transporte, né? O passe escolar com papelzinho, né? Que o pessoal usava. Eu já entrevistando jornalistas aqui, os jornalistas confessando a época das reportagens, falando do passe que era moeda de troca já. Então, o comércio, né? Dizia, o estudante não ia para a escola, ele trocava, né? Hoje, com o passe escolar, porque era comércio. Hoje não pode isso ser feito. Então, é um cartão mesmo. Isso. Que ele vai receber as passagens ali naquele cartão, o nome dele, biometria. A biometria dele. Exato. Biometria facial, que antes era digital. Então, identifica, é dele. Exato. O benefício é dele para ele utilizar. E aí, a Aracaju Card faz essa gestão, vai na escola, cadastra. Vai na escola, faz todo o cadastro. Eles têm, inclusive, oportunizado em cada escola que eles vão. Geralmente, 2 estudantes ali ficam como apoio, conseguem uma renda extra. Legal, isso eu acho que é muito bacana. Né? Isso. Até porque são colegas, né? Então, eles conseguem ali estar fazendo um diálogo muito bom. Então, esse cadastro é feito. Depois é repassado para a escola para uma confirmação. Aí a escola, a gestão escolar confirma se é realmente um estudante da casa. Nós temos na SEDUC um setor que é de transporte escolar. Esse setor é que fica responsável pela gerência e o pagamento mensal. E aí uma outra parte importantíssima, que aí vai no perfil ou vai no viés da economia, se o estudante não utilizou todo o recurso que foi investido, a recarga que foi feita, obrigada. Aquele saldo, ele é completado para o que necessita para o mês, certo? Então, é o uso de forma racional. Do recurso público. Sem desperdício nenhum. Exato, do recurso público. E hoje o que é que a gente consegue? Porque no aplicativo que o estudante tem acesso, a família tem acesso, a gestão da escola tem acesso, a gente na diretoria também tem acesso. A gente descobriu, digamos que um estudante pegou uma rota, estuda, vamos colocar na região do centro, e de repente ele pega uma rota para a Orla de Atalaia, né? Então, Deus. Como é o termo? Eu usava na minha época, era gazear, né? Foi gazear. Pode. Esse, na verdade, porque a gente ainda usa, né? O gazear, quando a gente estava na escola e meio que dava uma fugida, Sim. né? Mas esse, na verdade, nem chegou à escola. Nem chegou, Aí a gente consegue descobrir no aplicativo para onde que ele foi, né? E aí, família, olha, qual foi o roteiro que ele fez nessa manhã? Não foi o roteiro da escola. Então, até mesmo para uma intervenção, tanto pedagógica quanto familiar, é muito mais rápido e prático. Né? Então, o adolescente que queira se aventurar num transporte coletivo em Aracaju com o sistema de bilhetagem, a gente monitora, a gente acompanha, a gente sabe. E também acaba gerando mais segurança. Eu sei que, infelizmente, a gente não vai ter 100% das famílias, pais e mães preocupados de verdade com seus filhos. Existem famílias que estão enfrentando sabores, né? Muitas vezes quem vai ser o incentivador desse aluno para ele estar na escola é a própria escola. É o sistema que a escola faz. Mas tem muitas famílias que o pai e a mãe tá ali penando, triste, preocupado, né, com aquele filho. E uma informação como essa consegue despertar nele até a forma de como administrar isso.
Exato. Né? Como Exato. ter a garantia que meu filho realmente foi para a escola ou não foi, o que aconteceu, ter até a oportunidade para sentar, falar com ele, tratar a respeito disso. Então isso é muito bom. É o sair de casa e ter a certeza que ele adentrou no espaço escolar. Isso. Sair da escola e inclusive avaliar o período que ele gastou, o tempo que ele gastou entre a saída da escola e a entrada em um transporte público, no ônibus. Muito bom, porque ele faz a consegue validação na catraca, na escola. Exato. E outra validação na entrada do ônibus. Então, o pai sabe exatamente. Então, até se eu digo, não, eu saí mais tarde da escola hoje, por isso que eu cheguei mais tarde em casa. Não, eu sei. Por que demorou 2 horas entre a saída da escola e o seu acesso ao ônibus? Né? Onde que estava nesse período. Né? Então, a gente fica brincando com alguns exemplos aqui, mas eles são importantes na perspectiva, inclusive, de ajuda, como você bem trouxe, né? Porque algumas famílias conseguem realmente ter um diálogo próximo e amigável com os filhos, outros nem tanto, né? A escola acaba sendo, a pandemia a gente sentiu muito isso, a escola para muitos estudantes era o porto seguro. Isso. Era o refúgio, né? E de repente eles perderam esse espaço ali. E hoje a gente percebe, tem um documentário muito bacana, Nunca Me Sonharam, com estudantes de ensino médio. E o que dá o nome ao documentário é um estudante cearense, Felipe. E Felipe, porque ele fala... O documentário teria um outro nome, era Pro Dia Nascer Feliz, e ficou como Nunca Me Sonharam, porque Felipe diz que a minha família nunca me sonhou, né? Meu pai nunca me sonhou médico, nunca me sonhou professor, nunca me sonhou advogado. Quem me sonhou foi a escola. Sim. A escola foi que me fez criar asas, pensar em outros projetos de vida e ver coisas que até então eu achava que eram impossíveis para mim. Isso, né? Ver com outro horizonte. Exato. Então, quando você tocou nesse assunto, assim, de que muitas famílias às vezes não apoiam, eu lembrei do Nunca Me Sonharam. E eu sempre digo para que todo estudante assista, porque faz muito sentido, né? E são adolescentes, são jovens falando para outros jovens. Legal. Eu trago muito, assim, uma coisa comigo, eu que gosto de transporte, gosto muito de viagens também, de conhecer outros lugares. E quando eu me vejo em algum lugar, assim, distante da minha cidade, meu estado, do meu país, eu me sinto eu imagino assim, o meu cantinho, minha casa, meu quarto, algo tão pequenininho diante de um mundo inteiro, que eu conheço ali um monte de coisa nova, pessoas novas, hábitos novos, né? Alimentação nova. Eu fico imaginando, o meu cantinho, ele é tão pequenininho. E a escola faz o reverso, né? Tipo, a pessoa faz um transporte, né? Agora a viagem para um lugar muito mais perto, porque o máximo que vai estar é uma distância de um bairro a outro, né? Para estudar nas escolas. E ali você faz uma viagem ao mundo, viagem ao universo, sabe? A uma série de possibilidades que talvez que muitas vezes pais e mães tenham até dificuldade de passar isso porque eles não tiveram oportunidade. Exatamente, perfeito. Talvez eles não tiveram oportunidade e não sabem nem como lidar com isso. Perfeito. E aí a escola faz isso, assim, o transporte é essencial. Se ela não conseguir chegar lá, a nossa famosa obrigação, né, que fala que o transporte é um direito social, já agora constitucional, passou a ser. E é a famosa garantia do ir e vir. Se a gente de verdade não tiver dando essa garantia do ir e vir para essa criança, esse adolescente chegar a essa viagem com a escola, não vai ampliar a perspectiva. Exatamente. Nenhuma. E aí depois ele não devolve também para a sociedade nenhuma perspectiva. Exatamente. Ele nunca vai sonhar nada diferente do que aquilo que ele vive, né? Não vai acrescentar. Você é o exemplo disso que você falou, né? Que veio de escola pública e está aqui contribuindo. Inclusive, fala um pouquinho mais pra gente de você, sua paixão, assim, pela educação, tudo isso. É só, devolver a minha troca, minha gratidão. É só isso mesmo? Ou já era dom de pequena lá? Acho que veio muito com essa proposta. Eu sou do interior aqui de Sergipe, cresci em Umbaúba, região sul aqui do estado.
E lá concluí, né, o meu ensino médio. E a época era o médio técnico, né? A gente veio ainda aí naquela formação que no médio você escolhia a partir do segundo ano, que era segundo ano, não é segunda série como é hoje. E ali eu já fiz o pedagógico, que era a famosa escola normal, né, formando professores. Eu comecei a atuar cedo na rede municipal. Fiz o meu primeiro concurso em 97 para a prefeitura lá de Umbaúba. Comecei a trabalhar na rede. Em 2004, eu fiz um concurso para a parte técnica na prefeitura de Estância. E foi quando eu mudei para Estância. Voltando só um pouquinho, em 98, eu fiz meu primeiro concurso no estado. E aí a gente assume lá em Umbaúba também. Em 2004, eu venho para a rede municipal de Estância e trago meu vínculo da prefeitura para lá também. 2009, eu tenho meu terceiro filho, eu sou a nordestina parideira. Muito bem. E aí eu tenho meu terceiro filho, e o meu filho nasceu com uma má formação congênita no fundo dos olhos e tinha que fazer estimulação visual, meio que sem data para parar, porque ele disse que até os 7 anos a retina se desenvolvia. E aí eu vinha para Aracaju 2 vezes por semana, morava em Estância na época. E aí eu disse, eu tenho que morar em Aracaju para tentar ao máximo estimular tudo que for possível. E eu vim para cá. Aí, em 2011, eu fiz o concurso da prefeitura aqui de Aracaju. Aí eu fui saindo de uma prefeitura vindo para outra, tá? O percurso é esse. E aí trabalhei aqui na prefeitura e trouxe o vínculo da rede pública estadual para cá. Tive a oportunidade, desde distância, que eu comecei na parte técnica. Até então eu estava professora regente de sala. E na parte técnica eu trabalhei com um programa pré-universitário da SEDU, que eu acredito que muitos conheçam, né? Pois é, que o pessoal ainda chama muito de pré-CED, mas é um programa que transforma vidas. Eu sou apaixonada por ele. E aí eu vim para aqui, trabalhei com o programa, coordenei o programa, a gente fez algumas adequações. Meu filho, graças a Deus, teve um desenvolvimento muitíssimo. Eu digo que hoje ele enxerga melhor que eu, graças a Deus. Depois veio um diagnóstico para ele de autismo, e aqui foi muito melhor para ele, até por todas as oportunidades de estimulação precoce, né, que a gente fez. E depois eu vivi uma experiência na parte técnica da SEDUC. Em 2019, o governo do estado, pela primeira vez, fez uma seleção para a gestão das diretorias de educação. Até então, era um cargo de indicação política. E aí, como eu já estava na parte técnica, eu vou tentar, né? Eu disse, a proposta é uma lista tríplice, enfim. E a gente conseguiu naquele momento ali, a gente fez a gestão. 2022 eu voltei a fazer esse processo de novo e estou concluindo o meu ciclo de gestão agora em dezembro. A gente conclui o biênio, né, dessa gestão. Mas é isso, fiz a formação pela Universidade Federal de Sergipe, fiz uma especialização em gestão escolar pela UNIT, fiz um mestrado em educação também pela UNIT. Como eu disse, a educação transformou minha vida. Eu quis ser professora porque eu acredito muito naquilo que Paulo Freire nos traz, que a educação, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. E a educação muda as diferentes pessoas. Foi a educação que também trouxe um pouco de quem é Raíssa hoje. Sim, né? Pois é, e a partir daí você transforma outras vidas. E enfim, eu acredito muito nessa corrente que a gente vai fazendo, e cada um dentro do seu espaço, mas numa perspectiva transformadora, né? É a trajetória por aí, Raíssa. Muito linda a sua história. E, gente, por favor, se inspirem com isso. Uma história sempre envolvida ali com mais conteúdo, mais conhecimento, né? Sim. Abrindo leques, abrindo horizontes. Isso é lindo.
Você continue aí brilhando muito, viu? Ensinando muito, inclusive, com a sua história, com a sua gestão, tudo isso, sua liderança com certeza deve ensinar, que vem impactar aí a nossa educação também, não só na sua área, mas nas outras diretorias, um compartilhando com o outro. Sim. Mas olha, pra gente finalizar aqui, que o nosso tempo, a gente nem percebeu, gente, que a gente foi indo aqui, ó. Não tô falando que esse podcast ia ser envolvente, falar de educação, mexe com o povo, não tem como. Mexe, inclusive, com aquele que não conseguiu alcançar alguma oportunidade, com aquele que conseguiu, começa a lembrar, né, como a educação mexeu com a vida dele, transformou, enfim. É um assunto que eu amo. Mas para a gente fechar, você gostaria de registrar, Giovânia, alguma orientação, alguma informação específica sobre o projeto do Eu na Escola? Você já falou que calma, que vai chegar para todo mundo, né? Vai chegar, vai sendo trabalhado aos poucos, com uma nova perspectiva agora de expansão. Mas você tem algum recado que os alunos precisam ficar atentos a respeito disso? A gente só pede um pouco de paciência, né? Como Raíssa que disse, o nosso compromisso é de chegar realmente a todos. Hoje a gente já atende cerca de 8.000 estudantes aqui na capital. E quando o programa chegar na escola, procura a coordenação, procura a gestão da escola, se informe, não é? E vamos tentar fazer desse programa um grande exemplo para o país, porque a gente já está inspirando por meio das nossas práticas e a gente só consegue inspirar porque a gente tem o bom uso. Então, o bom uso tanto da passagem quanto da tecnologia que se traz por meio da plataforma. Então, aos pais, aos estudantes, aos gestores e professores, né, o nosso agradecimento e o nosso desejo de que vocês continuem atentos nessa rede de cuidado, proteção que a educação está formando em parceria com o transporte, numa perspectiva que o nosso estudante esteja na escola, aprenda e tenha uma trajetória de sucesso. Muito bem. E uma coisa para a gente lembrar, o Estado sempre é atento, cobrando, inclusive, melhorias também para o transporte. A gente reconhece isso. Melhorias na expansão de linhas, na quantidade, na distribuição de frota, tudo isso que, claro, vai estar interligado com o poder público também para gerir isso, mas o setor buscando melhorar, buscando atualizar, porque há essa sensibilidade também de vocês, de observar as necessidades que os alunos, como você bem falou, são os que mais pautam, né? Já trazem as necessidades. Então, a gente espera isso, que realmente o transporte seja cada vez melhor para ser esse elo, né, para a educação e, enfim, a gente prover aí, ver no futuro os resultados, né? Ficar celebrando com os resultados. Enfim, você gostaria de deixar alguma rede social, algo da própria Secretaria de Educação, né, para as pessoas acompanharem e ficarem por dentro? Sim, a SEDUC tem um Instagram, Educação Sergipe, e a DEA, a Diretoria de Educação de Aracaju, também tem DEA.Sergipe. Então, sigam nas redes que a gente sempre tem novidades por lá. Muito bem. Prazer, Giovânia, estar com você aqui. Obrigada, querida. Volte mais vezes, traga mais ideias, mais projetos pra gente conversar aqui, embarcar nessa, tá bom? Foi um prazer. Ótimo. Gente, obrigada. Obrigada por estar conosco aqui nesse Embarque Nessa e até a próxima.